Mateus capítulo 22, nós vamos dar continuidade à mensagem que eu iniciei na última semana, onde nós estamos falando a respeito do avivamento do amor. Ainda está dando microfone. Amém. Mateus 22, do versículo 34 ao versículo 40. É a mesma passagem que nós lemos na semana passada. Quando eu li na semana passada, eu li de uma forma pausada e fazendo explicação a respeito dos termos que aqui são usados. Como eu fiz isso na última semana, eu não vou repetir hoje aqui. Se você não esteve com a gente na última semana, você pode acessar essa palavra pelo YouTube, através do nome da nossa igreja, Civil Nur, e você vai poder ouvir a primeira parte dessa mensagem. Dividir essa mensagem em duas partes. E nós estamos pregando uma série a respeito do avivamento. Nós acreditamos que nós estamos precisando viver um avivamento pessoal, um avivamento da nossa fé, um avivamento coletivo. A nossa cidade precisa conhecer um avivamento bíblico. Eu acredito que eu preciso viver um avivamento, e eu tenho ministrado essas mensagens com este intuito de que nós possamos criar a consciência da necessidade de sermos avivados, ao ponto de Deus vir com a sua presença, como nós acabamos de contar, com a sua glória, de tal maneira no nosso meio, onde as pessoas não resistam nem ficar de pé na presença dele. Eu acredito que a gente precisa viver isso com a nossa vida, nós precisamos ter essa experiência, porque o avivamento genuíno é aquele avivamento que leva a gente a uma vida de dependência e intimidade com Jesus, onde nada mais importa, gente, a não ser Jesus, a não ser fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus. E então, em várias mensagens, eu tenho dividido ela em várias mensagens e mostrado em cada parte onde nós precisamos do avivamento. E na semana passada eu mostrei para os irmãos que nós precisávamos do avivamento do amor. O amor precisa ser avivado no meio dos homens. A gente sabe, a palavra diz que com a chegada do final dos tempos, com a proximidade do final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E a gente sabe muito bem que essa passagem não está somente falando da situação do mundo, porque na verdade no mundo não há um verdadeiro amor. No mundo existe um amor que a gente viu que não é o amor de Deus, é um amor interesseiro, um amor de troca, mas infelizmente esse tem sido um amor também demonstrado no meio das igrejas. Nós temos vivido um amor interessado, um amor somente de troca, e não um amor que supre, um amor que parte de uma fonte poderosa, que é Deus. E na última semana foi o que eu ministrei aqui, que esse amor só tem a sua fonte em Deus. Deus é amor, Ele é a fonte deste amor verdadeiro. E nós tivemos a oportunidade de ler aqui a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, uma carta que fala do amor, fala da qualidade do amor de Deus, e a gente até brincou aqui, trocando lá a palavra amor pela palavra Jesus, e a gente viu que fez muito sentido quando a gente coloca Jesus naquelas qualidades do amor de Deus, porque Jesus é o próprio Deus e Deus é amor. Então fez sentido, mas quando a gente colocou o nosso nome naquela passagem, aquilo parece ter feito nenhum sentido, porque nós, quando olhamos para aquela passagem, a gente vê como nós temos amado, como a gente tem vivido o amor de Deus nas nossas vidas, a gente fala assim, isso não é uma realidade para nós. Mas na verdade, eu disse para os irmãos, apesar de nós não vivermos este amor perfeito, este amor de Deus, ainda assim é isso que Ele espera de nós. Deus espera de nós que a gente viva esse amor que tem essas qualidades, esse amor que vai levar a gente a não se irritar, a não se portar mal, a não buscar os próprios interesses. Quando a gente olha para essa passagem, a gente fala, a gente está muito longe dessas coisas. E é por isso que a gente precisa de um avivamento do amor nas nossas vidas. E eu disse para os irmãos que hoje a gente ia falar a respeito de alguns tipos de amor. E eu acho que na semana passada eu falei que nós íamos falar sobre 4 tipos de amor. Mas eu me enganei, são 5 tipos de amor. Eu vou falar hoje para os irmãos de 5 tipos de amor. Normalmente quando eu ouço uma mensagem a respeito de tipos de amor, são ministrações falando das palavras gregas do amor, porque existem 5 palavras que falam a respeito desse amor, mas a minha ministração não tem nada a ver com as palavras que traduzem no nosso texto a palavra amor, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com os tipos de amor que o próprio Senhor Jesus
ministrou no seu evangelho, ministra através da palavra. Então, são esses tipos de amor que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Então, para a gente fazer isso, eu queria começar com a leitura então de Mateus 22, do 34 a 40. Eu queria que os irmãos lessem comigo a palavra de Deus. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. E um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós clamamos em oração a tua presença aqui neste lugar, pedindo agora do teu Espírito Santo, Senhor, venha ministrar os nossos corações, quebrantando os nossos corações, porque a tua palavra é poderosa e ela é a verdade, Deus Pai. E é esta palavra que gera vida em nós, e se os nossos corações estiverem quebrantados diante de Ti, nós sabemos, Senhor Pai querido, que a operação do Espírito Santo hoje será maravilhosa no nosso lugar, Deus Pai. Ele hoje vai edificar, Ele hoje aqui vai consolar, Ele hoje vai restaurar, Senhor Pai querido, Ele hoje vai salvar. Obrigado, Senhor Pai querido, usa-me, Senhor, porque o vaso que ministra é fraco e limitado, mas a Tua palavra é poderosa, e é confiando no poder que há da Tua palavra, e em Teu nome que nós ministramos essa palavra. Por isso eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda hoje a passar esta palavra de uma maneira clara, entendível, Senhor Pai querido, para que nós venhamos a viver a Tua palavra. Gere em nós, Senhor Pai querido, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aquele que nos amou incondicionalmente, Deus Pai. Somos gratos por um amor derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, diante dessa passagem que a gente leu, diante daquilo que eu já ministrei na última semana, eu posso iniciar dizendo que o foco da vida de um crente é Deus. O foco da vida de um crente é Deus. E quando Deus ocupa o lugar dele, ele vai colocar todas as coisas na nossa vida no lugar certo. Hoje em dia, eu já disse isso em outras ocasiões, aqui na nossa igreja, mas eu não me canso de repetir, porque eu vejo que hoje em dia a gente tem vivido uma era onde a gente tem ouvido muitas mensagens de um evangelho, de uma palavra açucarada, agradável, uma palavra comovente aos nossos corações, para nos atrair a reunião e a congregação, para que a gente possa ter muita gente reunida dentro da igreja. E, na verdade, não tem muita gente hoje em dia preocupada em ministrar a verdade do evangelho, que às vezes confronta e faz com que algumas pessoas nem queiram estar no meio da gente. Essa é a verdade. Então, a palavra do evangelho nem sempre enche muita igreja. Mas então, diante dessa realidade que nós vivemos, eu acho que cabe eu falar isso aqui, porque hoje em dia o homem, porque está buscando mais a si mesmo do que a Deus, começou a criar alguns sistemas de qualificação, algumas ordens de prioridades nas suas vidas. E é lógico, que como um bom crente, a maioria dessas pessoas diz: não, em primeiro lugar está Deus, porque a Bíblia diz que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas aí a gente diz que em segundo está isso, em terceiro aquilo outro, em quarto aquilo outro, e em quinto aquilo outro. Mas quando eu volto para a palavra de Deus e para a palavra que a gente acabou de ler aqui nesta passagem, eu identifico que só existem dois lugares: o lugar de Deus e o lugar do homem. E o lugar do homem é debaixo da vontade de Deus. Aleluia. Só existem dois lugares. Quando Deus está no lugar certo, todo o resto vai começar a entrar no lugar certo. Eu não vou me preocupar, eu não preciso me preocupar se meu trabalho vem antes da minha família, ou se minha família vem antes do meu trabalho, se a minha família vem antes da comunhão na igreja, ou se a comunhão da igreja vem antes do meu trabalho. Eu não preciso me preocupar com estas coisas, porque se Deus estiver ocupando o lugar dele, que é o primeiro lugar, todo o resto vai estar no lugar da nossa vida. Nosso relacionamento com o trabalho, com a família, com a igreja, tudo vai estar no lugar certo, porque o foco da nossa vida é Deus. E em outras ocasiões, como lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ou seja,
né, existe um lugar, e esse é o lugar onde Deus tem que estar. Porque ele diz que se Deus estiver neste lugar, aquelas coisas que ele promete vão estar também no lugar certo na nossa vida. Está lá no capítulo 6 de Mateus. Se você ler com cuidado, antes do versículo 33, ele vai dizer que ele vai cuidar de você, que ele vai te alimentar, ele vai te dar o que beber, ele vai cuidar da sua vida se você buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Ou seja, quando ele estiver no lugar dele, você vai estar no lugar que você merece estar, junto com ele. Hoje em dia a gente tem separado Deus do homem. Nós temos dado prioridade, né, às nossas necessidades, temos dado prioridade àquilo que nos interessa, àquilo que nos satisfaz, mas, né, e aqui eu incluo o amor, né, porque eu estou falando do amor, e a gente esquece que Deus tem que estar em primeiro lugar. E aqui nessa passagem, né, Jesus deixa bem claro que, em primeiro lugar, o nosso amor tem que estar em Deus. Porque se o nosso amor estiver em Deus, então agora eu vou conseguir cumprir o segundo mandamento, que é amar o meu próximo, é amar, né, os meus irmãos. E se eu consigo amar a Deus no lugar certo, e agora o amor de Deus em mim me faz amar os meus irmãos, nisso eu cumpro toda a lei e todo o mandamento. Ou seja, então, nós precisamos realmente de um avivamento do amor. Um avivamento do amor, então, fala de avivar Deus na nossa vida, de colocar Deus na posição correta, no lugar que Ele merece na minha vida e na sua vida. Mas, diante destas coisas, eu tenho uma pergunta, porque eu vou falar agora para você do primeiro tipo de amor que nós temos que ter. E o primeiro tipo que nós temos que ter é o amor a Deus. O primeiro tipo de amor que o homem precisa desenvolver na sua vida é o amor a Deus. Mas aí fica a pergunta, o que é amar a Deus? O que é amar a Deus? É interessante, eu queria que você fosse comigo agora lá em João, capítulo 14. João 14. Versículo 21 ao versículo 24. É interessante ouvir da própria palavra de Deus, da própria boca de Deus, o que é amar a Ele. Porque se eu hoje perguntasse, levantasse uma discussão aqui com os irmãos, né, vamos conversar a respeito do que é amar a Deus. Eu tenho certeza que cada um ia ter uma opinião, a gente ia dizer a respeito daquilo que a gente sente, o que é amar a Deus, né, do que a gente acredita o que é amar a Deus. Mas outra coisa é a gente ouvir da própria palavra de Deus, da própria boca de Deus, o que Ele acredita que é a gente amar a Ele. E aqui nessa passagem de João 14, 21, e depois nós vamos também lá na primeira carta de João, capítulo 5, depois dessa leitura, né? Então se você quiser marcar lá 1 João, capítulo 5, não é o mesmo evangelho, né? A carta está lá no final, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 5. Então, lendo essas duas palavras, nós vamos conhecer o que é amar a Deus. O que é amar a Deus? Versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viveremos a ele, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui a gente já tem uma resposta bastante clara do que é amar a Deus. Eu tenho certeza que se a gente tivesse iniciado a discussão, os irmãos iam falar, não, amar a Deus é vir na igreja todo domingo. Amar a Deus é a gente fazer o bem para as outras pessoas. Amar a Deus é a gente fazer caridade. Amar a Deus é a gente declarar o nosso amor e cantar louvores como nós cantamos agora. Mas Deus tem uma visão diferente do que é o nosso amor direcionado para Ele. Aqui fica bem claro que o que mostra que de fato a gente ama a Deus é que a gente guarda os mandamentos, a gente guarda a palavra dele no nosso coração. E não só guarda, tem muita gente guardando mesmo. Vai lá, bota lá atrás, naquele closet, tranca com chave, bota um cadeado por cima, se puder ainda solta uma porta de ferro na frente, para ninguém chegar lá, nem ele.
Porque aqui o que a gente tem que entender quando ele diz que guardar, não é a gente ouvir e adquirir conhecimento, porque nós lemos lá na primeira carta de Coríntios, de 1 Coríntios, que né, não importa que você conheça todas as coisas, ele diz isso lá na primeira carta de Coríntios, não importa que você seja um mártir, e não importa que você morra pelo Evangelho, se não há amor. Então, não estou dizendo aqui que aprender e conhecer é desnecessário. De maneira nenhuma. Se tem alguém que incentiva a igreja a crescer intelectualmente, a aprender e a conhecer a Bíblia, sou eu, querido. Isso é importantíssimo. Mas este conhecimento, se não estiver regado do Espírito Santo de Deus, se ele não estiver regado do amor de Deus nas nossas vidas, que nos leva à prática da palavra de Deus, esse conhecimento é vazio. Como eu disse, é como um sim. Faz barulho por um momento, daqui a pouco ele passa e ninguém ouve mais. Ou seja, o que mostra que de fato a gente ama a Deus é o fato da gente pôr em prática a palavra de Deus. Porque ele diz aqui que quem não guarda estas palavras, está ali no versículo 24, ele o quê? Ele não ama a Deus. Você quer ver alguém que não ama a Deus? Você olha para a vida dela. Ela está obedecendo ou não a palavra de Deus? Se ela não está obedecendo, ela não ama a Deus. Ela pode até dizer, não, olha, eu não faço o que Deus mandou, eu não obedeço, mas eu amo a Deus. A palavra diz que ele é mentiroso. E aí eu só quero lembrar para você também que a palavra diz que o mentiroso não vai herdar o reino dos céus. O crente precisa desenvolver esse tipo de amor, o amor a Deus. E o amor a Deus se desenvolve através do guardar, do viver a palavra de Deus. Vai comigo agora lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5. Vou ler do versículo 1 ao versículo 5. 1 João, capítulo 5. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem crê que Jesus é o Cristo? Quem crê que Jesus é o Cristo? Amém. Não, olha, essa passagem é para você. 1 João, está lá antes de Apocalipse essa carta. 1 João, capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, ó, quem levantou a mão aí. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Essa palavra é claríssima. Aqui está extremamente claro. O que é de fato, então, é o amar a Deus. Como é que eu vou desenvolver esse amor, esse tipo de amor na minha vida? Não tem outro jeito, a não ser crendo no Filho de Deus, a não ser guardando, porque crer no Filho de Deus é crer nas palavras que Ele disse, é crer nos mandamentos que Ele nos deu. Então, se eu creio no Filho de Deus, eu acredito que aquilo que Ele ensinou e aquilo que Ele ordenou, eu preciso obedecer. Isso é fé. Essa é a fé que nos guarda. Tem gente aí usando fé para um monte de coisa, menos para obedecer à vontade de Deus. Vou dizer uma coisa, meu filho, essa não é a fé do Espírito Santo de Deus, porque aqui essa passagem está dizendo que aquele que nasceu de Deus recebe o Espírito Santo de Deus para guardar essa fé. A fé que vence o mundo, a fé que vence o pecado. Eu não estou dizendo que você vai ser um homem perfeito a partir do dia que você conhecer Jesus, não é isso, mas você vai ter poder para vencer o pecado, você vai ter poder para vencer a tentação, você vai conseguir resistir o dia mal, você vai conseguir ir para frente, não só andar para trás. Tem um monte de crente que só anda para trás. Você encontra com ele hoje, como é que você está, meu irmão? Mais ou menos.
Aí você encontra semana que vem, aí ele fala, não, aí ele ainda fala assim, não, eu preciso de oração, ora por mim. A gente tem que pedir mesmo oração, porque a gente precisa, eu preciso, os irmãos orem por mim, eu preciso. Mas eu sei que se os irmãos orar por mim, e eu conheço o Senhor Jesus, e eu nasci de Deus, e o Espírito Santo lá em mim, eu não vou encontrar semana que vem com o irmão de novo, e ele pergunta, como é que está agora, irmão? O negócio ficou um pouco pior. Eu estou dizendo que a gente não vai ter problema. Não é isso. Eu não estou relacionando o pior com o problema. Porque às vezes a gente pode ficar melhor com o problema. Tem problema que melhora a nossa vida. Foi o problema que espalhou o Evangelho. Quando eles começaram a ser perseguidos e mortos, não é um problema ser perseguido e morto? Se alguém começasse hoje lá a rondar a sua casa e falasse, se sair de casa eu te mato. Você não está com problema? Né? Não ia ficar a situação ruim para o seu lado? Ia ficar ruim. Mas nem sempre a situação ruim é para o pior. Quando o povo começou a ser morto, perseguido, o Evangelho se espalhou. Foi para o melhor. Tem hora que as coisas precisam ficar ruins na nossa vida para que a gente possa aprender a depender mais de Deus. Então a situação ruim não é para o pior, é para o melhor. Mas eu não desejo isso para você. Eu espero que você possa aprender com a palavra de Deus e na obediência da palavra você não tenha que andar, né, sempre no pior para poder aprender. Porque tem gente que só aprende quando o negócio está ruim. Tem gente que só aprende apanhando. Né? Só aprende quando machuca. Eu me lembro da minha irmã, que era pequenininha. Ela gostava de colocar a mão na tomada. Eu gostava. Um dia eu vi um buraquinho na parede, ela enfiava o dedinho. Né? E ela é a Rafa do Tarso, eu tinha 18 anos quando ela nasceu. Né? E eu, né, na época eu estava fazendo faculdade, às vezes eu estava sentado lá na sala estudando, e ela, né, começava, andava, e ela me olhava de longe, queria pôr o dedinho na tomada, eu não pôr o dedo aí, não pôr o dedo aí, que vai machucar, não pôr o dedo aí. E ela ficou testando. Um dia eu falei, sabe, Marcos, eu só tenho um dedo lá para mim. Uma hora eu vou andar aqui, deixa ela pôr o dedo. Ela foi, ficou, rodeou, olhou, não falei nada. Aí ela viu que eu não falei nada, ela foi encostando o dedo. Ela viu que eu não falei nada, ela foi encostando o dedo. Eu falei, não, põe o dedo. Ela depois, só com pum! Nunca mais a pessoa falou mais nada. Tem crente que só aprende assim. Fala, papai. Tá falando. Tem gente que só vai entender e começar a obedecer depois colocar o dedo na tomada. Mas o nosso Deus é um Deus de amor e um Deus misericordioso. Ele está ensinando a nossa palavra, pela palavra dele, que o amor a Deus se demonstra em nós guardarmos os seus mandamentos e obedecermos a sua palavra. É melhor a gente dar ouvido à palavra de Deus e desenvolver nosso relacionamento com Deus e a nossa vida com Deus sem precisar sofrer muito. Tem gente que gosta de sofrer. Se você gosta, fica à vontade. Não precisa me convidar para ir junto com você. Você me chama para orar por você. Mas eu deixo você sofrer sozinho. Mas eu vou orar por você, pedindo que o Senhor te ensine logo a viver a palavra de Deus. Aliás, existe uma outra passagem no Evangelho em que fala de uma mãe com 2 filhos. E ali essa mulher ela pede para que um dos seus filhos se sente à direita e o outro à esquerda de Jesus Cristo. Uma parábola, uma passagem muito clássica, e Jesus responde, olha, não compete a mim decidir quem senta à minha direita ou à minha esquerda, quem decidir é o Pai. Ele falou assim, mas será que vocês podem passar pelo que eu vou passar? E os homens lá, muito machos, disseram, claro que a gente pode, mas eles sabiam que Jesus estava falando de todo o sofrimento que ele ia passar na cruz, de todo o sofrimento que ele ia passar. Então ele falou, de fato, vocês vão passar. E ali ele disse, com esse batismo um dia vocês serão batizados, que é o batismo do sofrimento que a palavra de Deus diz. E todo crente um dia precisa passar por esse batismo, o batismo do sofrimento. O batismo do sofrimento é necessário na vida do crente para que a gente possa alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Jesus, ele diz que ele aprendeu pelo que ele sofreu. Chegou um momento em que a vontade dele era diferente da vontade do Pai. Quando ele chegou lá no Getsemane e ele sabia o que ele precisava viver para que fosse cumprido o plano de Deus, ele falou, Pai, se possível, faça passar esse cálice da minha vida. Ou seja, o que ele estava dizendo? Olha, a minha vontade é não passar por isso. Eu não quero passar por isso. Se é possível não ter que passar por isso, faz um favor, tira isso da minha vida. Mas, nesta mesma comunhão com Deus, nesse mesmo momento de oração, ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas a
Ou seja, onde ele estava, lá no Getsemane, no lugar da prensa. Getsemane é um lugar de prensa, a prensa, onde eles espremiam. Né? Jet, prensa, sêmen, ou semente, ou, né? O sêmen da fruta. Ali onde ele era prensa, Jesus estava ali sendo prensado, ao ponto de que ele chorou sangue pelos seus poros do corpo. Tamanha a prensa que ele viveu naquele momento, porque naquele momento, ele como homem precisou aprender com Deus a viver a vontade de Deus e não a dele. E não tem jeito, a gente só vai começar a fazer a vontade de Deus no dia que a gente for exprimido mesmo. Porque às vezes a vontade de Deus está aqui e a nossa está aqui. Mas só tem um jeito de a gente chegar lá. Eu sei que aí é mais para lá. Porque Deus está falando, não vem. Tem cruz. Aí você olha assim, cruz não. Aí, né? Se você falar assim, não seja feita a tua vontade, você vai para lá e Ele está te trazendo para cá. E glória a Deus, Ele é mais poderoso, Ele é maior. E Ele não vai deixar a gente viver na nossa vontade, pela graça, pela misericórdia. Ele vai trazer a gente debaixo da vontade dEle, mas não vai ser fácil. Mas irmão Grant, um dia eu estava ensinando a respeito desse batismo para os irmãos, e eu dizia, né, que lá os irmãos são tudo de Minas Gerais, né, do campo, e eles estão acostumados, eles vivem num lugar onde tem muita plantação de café, e eles estão acostumados a ver como é que limpa café. E o café, antigamente, né, que era limpo na mão, hoje é com máquina, mas se jogava o café para cima, né, e aí aquele café subia, descia, batia, a palha ia soltando, e o vento ia levando a palha e o café ia ficando. E eu disse, é assim, Deus coloca a gente nessas situações por amor, ou seja, porque Ele sabe que tem palha ainda grudada na nossa vida, então Ele vai jogar a gente para cima de vez em quando, né? Você já viu como é que fica, né, o grão quando ele sobe? Né? Uma hora ele está de cabeça para cima, outra hora ele está de cabeça para baixo, assim é a sua vida. Você já viveu assim? Na sua vida tem hora que vira de cabeça para baixo, tem hora que parece que está indo tudo ao contrário. Né? Porque assim, o grão para soltar da palha, ele precisa fazer isso. Ele precisa ser jogado para o alto, e aí ele roda, ele cai e ele bate. Aí ele roda, ele cai, ele bate. E vou dizer uma coisa, enquanto você segurar aquela palha, você vai ficar ali sendo jogado para cima e para baixo. Solta a palha. Porque o café depois que não tem palha, pronto. Está prontinho para o fogo. Aí a conversa para outro dia. E pão de queijo. Vamos ficar na palha. Solta o pecado. A palavra aqui está dizendo para a gente que para aquele que nasceu de Deus não é penoso guardar os mandamentos de Deus. Amém. Não é difícil. Vou dizer, não é fácil, mas não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque quem venceu foi Jesus. E é no poder da vitória de Jesus que eu vou andar. Porque é com Ele que eu estou. Então Ele vai me fazer mais do que vencedor. 1 João, capítulo 2, se você voltar, a gente estava no 5, se você voltar um pouquinho, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 2, versículo 15. A palavra deixa isso bem claro para a gente. A gente tem que largar da palha, a gente tem que largar das coisas deste mundo, daquilo que impede a gente de fluir na presença de Deus, de viver a intensidade desse amor de Deus, porque quem ama o mundo, né, não tem o amor do Pai nele, não conheceu. Se ainda a sua vida está muito presa nas coisas do mundo, eu queria hoje fazer um convite para você, de você, né, conhecer o Senhor Jesus e entregar a sua vida nas mãos dele. Porque só através do poder dele que você vai conseguir viver esse verdadeiro amor. Ele é a fonte do amor. Eu disse na semana passada que é impossível o homem reproduzir o amor de Deus sem a presença dele. Não tem jeito. A gente não consegue amar. Ontem à noite, eu e minha esposa, a gente teve um sacarrabo lá, porque eu queria uma coisa, ela queria outra, né? E a gente fica assim, né? Aquele amor interesseiro. Aí a gente, né? Aí quando cai na carne assim, vira a carne pro outro, tudo mal. Ele não me deu o que eu quis, não tinha mais. Aí depois fica lá dois burros, né? Assim, com a cara, né? Que a gente sabe que a gente está totalmente errado. Aí fica lá, vou esperar um outro para ver quem vai ser o primeiro. Aí fala, não, eu estou errado. Porque a gente não consegue reproduzir.
por nós mesmos, o amor de Deus. O amor de Deus só pode ser vivido por Deus. Amar a Deus é obedecê-lo. Isso é amar a Deus. Segundo tipo de amor. Lá em Mateus 22, no versículo 39, né, foi a passagem que nós já lemos no início. Se você quiser ir, vai em Lucas 10, por favor. A gente já leu essa passagem. Mateus 22, 39, Jesus disse agora, ame o seu próximo. Então a gente viu o primeiro tipo de amor, que é amar a Deus. Agora ele diz, ame o seu próximo. E lá em Lucas capítulo 10, versículo 29, lembra que na semana passada eu falei para os irmãos, aqui nessa passagem teve um doutor da lei que foi lá experimentar Jesus. Chega aqui no capítulo 10, versículo 29, aparece outro doutor da lei aqui para experimentar Jesus de novo. O cara está querendo pegar Jesus aqui de novo, e Jesus falou, ame o seu próximo, aí agora esse engraçadinho aqui, sempre tem engraçadinho, não tem? Jesus também encontrou alguns. Lucas 10, 29, o cara falou assim, mas quem é o próximo? Oh, meu Deus do céu, glória a Deus pela vida desse engraçadinho. Porque a resposta de Jesus era maravilhosa. Quando esse homem, doutor da lei, pergunta, mas o que é amar o próximo? Jesus, eu não vou ler mais do que o que eu acabei de falar com os irmãos aqui, mas você pode conferir aí, e você pode conferir se o que eu estou falando está certo, e daí em diante. Mas aqui agora Jesus, ele começa a responder a pergunta deste homem, do que é amar o próximo, através da parábola do bom samaritano. E eu acho que vocês todos aqui já ouviram falar a respeito da parábola do bom samaritano, por isso que eu não vou ler. Aliás, o mundo inteiro ouviu falar da parábola do bom samaritano. Até quem não é crente, quem nunca leu a Bíblia, já ouviu falar dessa parábola do bom samaritano. Você conhece a história? Um homem que a caminho, no seu caminho, encontra um outro homem que na verdade era considerado seu inimigo, mas ele ali, não se importando com as barreiras religiosas, com as barreiras políticas, com as barreiras emocionais, aquele homem, ele para e ele atende a necessidade daquele homem que tinha sido assaltado, tinha sido roubado, tinha sido espancado ali, e ele pega aquele homem, e ele cuida daquele homem, e ele paga a hospedagem daquele homem, e ele ainda volta mais tarde para ver se ficou ainda alguma dívida, alguma coisa em relação ao cuidado daquele homem. Ou seja, eu não sei se você sabe do porquê que essa parábola ela tem tanto significado, é porque o judeu ele considerava o samaritano como a pior raça da terra. O judeu não gostava de gentil, mas se tinha um outro povo que ele não gostava mais ainda, era o samaritano. Porque o samaritano foi um grupo de judeu que se separou dos outros irmãos judeus e se misturou com o povo da terra, coisa que era abominável para os judeus daquela época, coisa que era abominável a palavra de Deus. Então o judeu tinha um ódio mortal, eles tinham um desprezo exagerado contra o samaritano. Aliás, o judeu ele preferia evitar passar pela Samaria para chegar na próxima área depois da Samaria. E se você conhece um pouco de geografia, você sabe que a Judéia estava na parte sul de Israel, a Samaria no meio, e mais para cima tinha a região do Líbano, tinha aquela região onde tinha muito gado, onde está lá, que a gente ouve falar das vacas de Bazã. Essa região de Bazã era nessa parte norte, nos planaltos do Líbano, onde as árvores, a madeira boa era a madeira do Líbano, era onde eles iam fazer comércio, comprar coisas boas. Então eles muitas vezes preferiam ir por fora na terra dos outros inimigos e dar a volta e viajar muito mais para não ter que passar na terra dos samaritanos. De tamanho ódio que eles tinham. Esse homem aqui resolveu viajar pelo caminho do samaritano. E o samaritano nesse caminho encontra este homem, que era o seu inimigo político, seu inimigo religioso, que era uma pessoa que desprezava ele de uma maneira, mas ele venceu todas estas barreiras e ele atende a necessidade daquele homem, mesmo sem nunca ter visto. E é nessa parábola que Jesus responde o que é amar o próximo. Então, o que é amar o próximo? Porque hoje em dia a gente pensa amar o próximo e a gente amar a nossa família. Não tem ninguém mais próximo da gente do que a nossa família, é verdade, mas não é a mesma coisa. Amar o próximo é amar o meu vizinho que mora ali do lado da minha casa, também não é a mesma coisa.
O que Jesus deixou claro para a gente com essa passagem é que o meu próximo é aquela pessoa com quem eu me encontro. Independente se ele é meu vizinho, se ele é minha família, se eu conheço, se eu não conheço, se ele tem uma visão religiosa diferente da minha, se ele tem uma visão política diferente da minha. É aquela pessoa com quem eu tenho um encontro. Quando eu entro no trem, quando eu ando na rua. Esse é o meu próximo, Jesus está respondendo aqui. E com esse eu preciso demonstrar um amor. Esse é o segundo tipo de amor que ele mostra na palavra de Deus que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. E não é à toa que o mundo tem chamado, né, o crente de hipócrita. Porque na verdade o crente, muitas vezes, quando ama, está amando só os que são da sua turma. Ama só os que são da sua própria religião, ou só da própria denominação. E é capaz de, quando tem um encontro com uma pessoa, em necessidade, virar o rosto e falar assim: não vou mexer com isso não, isso vai dar trabalho. Hipocrisia. E a palavra de Deus diz que este é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus, e o segundo é amar o meu próximo. E que coisa maravilhosa essa passagem do bom samaritano, onde Jesus responde quem é o nosso próximo, mostrando para a gente que é aquele com quem nós temos um encontro. Nós precisamos desenvolver esse amor nas nossas vidas e mostrar o caráter de Deus. Porque se Deus não agisse conosco, como o bom samaritano agiu com este homem, nós estaríamos perdidos. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em rebelião contra Deus. Então, para que eu mostre o caráter de Deus e o amor de Deus na minha vida, eu preciso viver isso de maneira prática. Olha aí, agora, olha como é que uma coisa leva a outra. Nós aprendemos que amar a Deus é o quê? Guardar os mandamentos. Ou seja, praticar a palavra de Deus. E agora ele mostra que a prática do amor, que é um mandamento, é amar o meu próximo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 19, Deus deu aqui como lei para o povo de Israel amar o seu próximo, amar o seu vizinho. Hoje, quando a gente olha para um judeu, como era o caso desses judeus que evitavam os samaritanos, a gente pensa que quando Deus separou o povo, Deus falou assim: não é para você amar ninguém, não é para você conversar com ninguém, se misturar com ninguém. Não. Quando Deus manda o povo se separar para ele, se separar das coisas erradas, é uma coisa. Mas Deus nunca teve a intenção no seu coração de que o povo dele não demonstrasse o amor de Deus. E aqui em Deuteronômio capítulo 10 é a prova disso, porque Deus dá isso como lei. Deuteronômio 10, 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe subornos, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Pelo que amareis os estrangeiros, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Olha o que o povo esqueceu da lei. Eles guardavam tantas coisas da lei, eram tão zelosos com tantas coisas da lei, mas a lei mandava eles amar os estrangeiros, os forasteiros. E disso eles se esqueceram. E aí Jesus um dia teve que sentar e ensinar: olha, não adianta nada você fazer todas estas coisas, conhecer todas estas coisas, se não houver amor. Vai ser como um não permanece. Eles esqueceram de cumprir um dos mandamentos mais importantes que Deus havia dado a eles: amar o seu próximo. E eu pergunto aqui para os irmãos, né? Porque a gente está falando de judeu, você fala: judeu é uma coisa nova, agora vamos voltar para a igreja. Mas e a igreja? Está amando o estrangeiro? Não, porque nós somos estrangeiros numa terra diferente, não é verdade? Mas aí a gente é estrangeiro aqui, a gente olha para um outro estrangeiro, uma pessoa de uma outra nacionalidade, e a gente começa a achar que a gente é melhor que ele.
porque talvez ele seja de uma nação menor ou mais pobre, a gente acha que a gente é melhor. Quantas vezes eu vi um brasileiro ou um português, me perdoa os brasileiros e os portugueses, tratar mal um centro-americano, porque acha que ele vem de um país mais pobre, ou de um país menor, que ele é uma pessoa de menos capacidade ou de menos valor diante de Deus. Qual tem sido a sua atitude em relação ao estrangeiro? Aqui o estrangeiro pode ser também aquela pessoa que é diferente da gente. Até mesmo nós brasileiros, dentro do nosso Brasil, nós temos regiões e culturas diferentes. E aí, o paulista, o desenho do carioca, o carioca do paulista, o mineiro do baiano, e aí, como é que é? O mineiro do paulista, o mineiro do paulista, o paulista do carioca, e aí vai. Tudo fruto da gente achar que a gente é melhor porque a gente vem de um certo lugar. E a falta de entendimento é de que todos nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus Altíssimo. No fundo, nós viemos todos de um mesmo lugar. E por isso todos temos o mesmo valor diante de Deus. Então, que direito nós temos de tratar mal uma pessoa diferente porque ele come uma comida diferente? Ou porque ele tem um hábito diferente? Ou porque ele tem uma cor diferente? Ou porque ele fala uma coisa diferente? Ou porque ele cheira, às vezes, diferente? Qual tem sido a nossa atitude como estrangeiro? O amor demonstrado. O amor ao próximo. Tem um homem que eu gosto muito, ele tem um livro escrito, tem traduzido em português, que chama Liderança Espiritual. O nome dele é Oswald Chambers. Ele escreveu o livro Liderança Espiritual, para mim um dos melhores livros de liderança que existe, até hoje. Ele já escreveu esse livro já há muitos anos. E ele disse uma coisa bastante interessante. Ele diz assim: se o meu coração estiver diante de Deus, todo ser humano é o meu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Todas as pessoas com quem eu me encontro. Tem um terceiro tipo de amor que nós precisamos desenvolver na nossa vida. E esse terceiro tipo de amor é quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 6, se você quiser ir lá, em Gálatas, capítulo 6, ele diz para a gente que ali nós devemos fazer bem a todos, especialmente aqueles que são da nossa fé. Ou seja, nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar aos nossos próximos e nós temos que amar os nossos irmãos. Agora ele está falando especificamente para irmão. Eu tenho que fazer o bem a todos, mas eu também tenho que cuidar com um carinho especial àquele que é da fé. A palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 3, de novo lá nas cartas de João, 1 João capítulo 3, versículo 10, ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Aqui. Mais uma vez, o outro mandamento, o amor entre os irmãos. Nós temos que mostrar o amor. Aliás, essa é uma das características dos irmãos do primeiro século. Teve um homem que mais tarde se tornou um irmão em Cristo, chamado Aristides, mais ou menos no ano 125 depois de Cristo. Ele era um secretário, um relator do imperador romano, e naquele tempo o imperador romano era o Hadriano. Esse Hadriano um dia pediu um relatório a respeito desses cristãos. Ele se interessou de ouvir falar desses cristãos, e então esse homem Aristides escreveu um relatório e ele mandou o seguinte relatório, quero ler para você. Olha que interessante. Eles amam uns aos outros, eles nunca falham em ajudar as viúvas, eles salvam a vida dos órfãos e das pessoas que tentam machucá-las, e eles têm alguma coisa, quando eles têm alguma coisa, eles dão de maneira gratuita para aqueles que não têm nada.
E se eles têm um estrangeiro entre eles, eles levam ele para dentro de casa e com alegria eles recebem essas pessoas como se fosse um irmão de verdade, um irmão de sangue. Eles não consideram eles mesmos como irmãos e irmãs numa característica usual, como um irmão de sangue. Não, mas como irmãos pelo Espírito de Deus. Esse foi o relatório que ele mandou a respeito, ou seja, observando os irmãos, os crentes, os cristãos da época, ele manda esse relatório falando disso. E eu, quando li a respeito disso, eu fiquei pensando, eu falei, se esse homem vivia nos dias de hoje, como será que seria o relatório dele para o imperador? Né? Aí eu aqui escrevi algo aqui, eu acho que ele ia escrever assim no seu relatório: você precisa ver como ele se odeia, fazem fofoca uns dos outros, se aproveitam daqueles que ainda têm algum desejo de fazer o bem, estão divididos e apesar de dizerem que são de Deus, já não dão ouvido às palavras de Deus. Eu acho que se ele vivesse nos nossos dias, esse seria o relatório. Nós temos visto uma realidade totalmente diferente e é por isso que eu acredito que nós precisamos ministrar e incentivar a igreja a buscar o avivamento do amor. Nós precisamos avivar o amor de Deus no nosso meio, um amor genuíno, um amor não interessado, um amor que busca o bem do outro em primeiro lugar, um amor que gera um relatório de um ímpio maravilhoso. Mas eu tenho medo que hoje o amor que nós estamos vivendo talvez gerasse um relatório como esse. Mas só basta um irmão fazer uma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é publicar. A gente pode não publicar no jornal ou na televisão, mas a gente publica na corrente de oração, né? Porque aí é mais espiritual, né? É mais espiritual. Aí a gente fala, nossa, nós temos que orar por fulano. Você não sabe o que ele está fazendo. Assim, nós temos que orar por ele. É verdade, mas quando a gente encontra alguém que está em situação difícil, alguém que não está vivendo com Deus, nós temos que orar por ele, mas a gente não precisa fazer público o pecado. Aliás, a Bíblia mostra como tratar esse pecado. E a Bíblia deixa bem claro que, em primeiro lugar, você deve, você e ele, sentar e conversar para ver se você ajuda. E a Bíblia diz que se você não conseguir ajudar o irmão, você vai chamar mais uma ou duas pessoas para manter o negócio ali entre você.